Olá, está começando mais uma Ana Kaline Entrevista. Muito obrigada a todos que nos acompanham, tanto pela OTV quanto pela Viva Web TV. Eu quero dizer que o assunto de hoje, apesar de delicado, não precisa ser encarado como um bicho de 7 cabeças. Afinal de contas, quando um casal se divorcia, não significa que a vida acabou. Muito pelo contrário. Ela pode representar um novo recomeço. Afinal de contas, a vida continua. Eu vou falar com 2 advogados que, pensando do mesmo jeito que eu, criaram o Divorcianos. Doutora Caroline Cerbaro e o doutor Afonso Paciléu. Nós vamos entender todo esse processo e, com certeza, no final do programa, vamos acreditar que o divórcio pode não ser tão doloroso assim. Bom dia! Tudo bem, gente? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, doutor Afonso. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui para poder contribuir e trazer esse assunto delicado de uma forma leve. E quanto mais a gente fala, isso se torna mais natural e melhor aí na casa das pessoas. Agora eu quero entender como é que surgiu essa ideia. Vou contar a história um pouquinho de cada um. Doutora Caroline, conta um pouquinho como é que a Caroline se tornou advogada. Bom, inicialmente, assim, a minha ideia era trabalhar com direito tributário, direito empresarial, tanto é que quando eu me formei eu fui trabalhar nessa área, mas aí eu percebi que eu não me identificava com aquela área, não gostava muito, então, um tempo depois eu fui buscar uma especialização em direito de família, e a primeira aula do direito de família, eu me lembro que a professora falou assim, o direito de família é o coração do direito. Ali eu falei, bom, acho que agora eu começo a me encontrar, a me sentir mais pertencente a esse mundo jurídico, que na outra área, para mim, não fazia muito sentido. Uhum. Então, eu comecei a estudar e gostei, me identifiquei muito, comecei a trabalhar com isso. E, em paralelo a essa questão, eu também me divorciei. Então, os assuntos relacionados ao divórcio tiveram uma importância para mim, né? Toda essa dinâmica do divórcio, porque eu passei por isso na minha vida pessoal. Então, eu trabalhava com isso e também passei por isso. E acabei me apaixonando pela área, gosto muito. Tô bem feliz com esse nosso projeto Divorcianos, porque eu acho que, como você falou no início, né, é uma forma aí de mostrar para as pessoas que há uma outra forma de fazer isso, de passar por isso. E é isso. Essa é basicamente a minha história, né? Está divorciada há quanto tempo? 4 anos agora vai fazer. Então, já passou. Doutor Afonso, conta um pouquinho sobre você. Vamos lá. Eu desde que nasci, fui advogado trabalhista, né? Porque meus pais eram advogados trabalhistas, então a Justiça do Trabalho era o quintal da minha casa. E com o divórcio, despertou em mim o direito de família, né? Eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas com a minha experiência própria, com a minha experiência de vida dentro do divórcio. Porque o que acontece? O que eu percebi? As pessoas fazem do divórcio um momento muito difícil. De fato, ele não é fácil, mas ele pode ser mais leve, ele pode ser muito mais tranquilo, ele pode ser respeitoso. E eu percebia que isso não acontecia na maioria dos casais que eu conhecia, né? E no meu foi diferente. O meu, a gente teve aí um divórcio muito respeitoso. Lógico que sempre há divergências, mas lidando de forma tranquila. Então, foi algo que me chamou a atenção. E aí conheci a Carol e juntos falamos, por que não fazermos algo para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, né? E aí criamos o projeto e estamos super felizes e o resultado está sendo muito bacana, porque de fato a gente percebeu que hoje em dia a rede social, ela leva muita informação, mas talvez ela não leva a informação que as pessoas precisem de verdade. E no divórcio era isso, né? O que a gente escuta muito na rede social é aquele divórcio que mata o outro, briga com o outro, pega o que é teu, não deixa pra lá. E às vezes isso não é bacana para a família, para os filhos, até mesmo para os envolvidos. E aí nós estamos com o projeto aí com essa pegada muito mais leve, muito mais bacana. E você está divorciada há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, quase o mesmo tempo, né? Então, vamos falar do projeto em si. Como é que ele funciona? Conta para mim quais são as etapas desse projeto.
Tá, vou começar, Carol, depois passo para você. Nós começamos primeiro de uma forma muito bacana fazendo vídeos, né? Eu acho que hoje a rede social, a internet, ela funciona muito através de vídeos. Então nós começamos a fazer vídeos com as situações do dia a dia dos casais. Situação de, olha, quero trocar o final de semana dos meus filhos. Olha, me separei, eu quero a cafeteira. Eu quero isso. A gente começou a criar vídeos assim e as pessoas começaram a se identificar muito com as situações, né? Porque o que a gente começou a fazer? A gente utilizava situações do nosso dia a dia, da nossa experiência, mas também de clientes que chegavam ao escritório. Por exemplo, nós tivemos um dia desse uma cliente que jogou tudo fora, que era do marido. E aí o marido queria pegar as coisas, ela tinha jogado tudo fora. Então a gente criou aquela encenação em cima dessa situação, né? E mostrando o que é certo, o que é errado. Às vezes a gente tem que respirar, tem que contar até que se prejudique lá na frente. Então, começamos com os vídeos. Depois a gente vem trazendo muito conteúdo bacana. E aí, hoje, o nosso atendimento às pessoas que precisam se divorciar, que querem se divorciar, que estão pensando em se divorciar, é sempre no sentido da paz, né? Eu acho que a gente leva sempre para o lado de que foi bom enquanto durou, né? As pessoas hoje em dia têm mania de vou me separar, odeio, ele era péssimo, ela era péssima, não servia para nada, não fazia nada direito, era um demônio, né? E não, peraí. Então isso a gente consegue trazer, né, quando vai conversar com os nossos clientes. Peraí, não foi tão ruim assim. Teve momentos bons, teve excelentes frutos, que normalmente são os filhos, né? E aí até de uma forma muito mais tranquila, trazer a pessoa para um momento mais tranquilo. O maior conflito, doutora Carolina, ainda é o dinheiro? É um fator importante, porque as pessoas, nesse momento, elas usam as armas que têm para ferir o outro. E quem tem dinheiro, normalmente usa o dinheiro, né, para querer deixar o outro sem nada, ou outra parte que não queria se divorciar, quer tirar tudo do outro. Então, assim, é um fator importante. O dinheiro, os filhos, os detalhes também, muitas vezes, né, as pessoas brigam por detalhes, como a gente já viu lá no escritório, quero a cafeteira, quero não sei o quê, fica às vezes brigando por picuinha, sabe, coisas menores que não precisaria. Mas tudo por quê? Porque por trás do divórcio, é o que eu sempre falo, o divórcio ele começa antes. Ele é um processo interno em que as pessoas, elas, obviamente, né, elas percebem que não estão felizes, elas querem mudar de vida, mas nem sempre os dois estão de comum acordo. Então, internamente, uma das partes fica resistente àquilo. E aí, a forma dessa pessoa conduzir o divórcio nesse momento é com briga, é com conflito e usando essas coisas, o dinheiro, os filhos, os detalhes ali. E o nosso objetivo é mostrar para as pessoas, do ponto de vista jurídico e emocional, que há outras formas, né, de fazer isso. Então, de uma forma mais harmônica, restabelecer a harmonia em primeiro lugar, mas trazendo uma mensagem de mais respeito, de diálogo, de maturidade, de elegância. Então, porque com isso todos ganham, né? As pessoas envolvidas, os filhos e acho que a sociedade como um todo, considerando que tudo que a gente faz reflete, né? A nossa conduta no micro, ela reflete no macro. Então, a nossa intenção é que as pessoas conduzam isso de uma outra forma, né? E parem de agir de maneira tão inconsciente, porque os processos, principalmente nesse momento do divórcio, é um processo muito inconsciente. As pessoas saem agindo de maneira desgovernada, fazendo aí qualquer coisa, e nessa tentativa de manter, de alguma forma, o vínculo, mesmo que seja não mais pelo amor, mas pelo ódio, brigando. Então isso é muito desgastante, muito desnecessário, e acho que trazer um pouco de consciência, um pouco de leveza para esse momento contribui bastante. E mostrar que esse tipo de coisa negativa pode influenciar no futuro, né? Na verdade, um futuro relacionamento. Doutora Afonso, qual foi o caso mais inusitado que vocês já se depararam? Olha, é até engraçado falar, porque é um mais engraçado que o outro muitas vezes, né? Acontecem situações que a gente não imagina. Nós tivemos agora, recentemente, um caso em que a briga toda era pelo cachorro, na verdade, né? Eles não têm filhos, mas o cachorro, o pet, ele é hoje ele passou a ser um membro da família, é a grande verdade.
E aí as pessoas querem guarda compartilhada do pet, querem ficar com o pet uma semana, e aí fazem toda aquela situação por causa do pet. Mas eu acho que a pior que nós tivemos foi a briga pela caixinha com as cinzas de um ente querido da família que estava na casa e que os dois queriam o tal da caixinha. E aí começou aquela briga que a caixinha era de uma, a caixinha era as cinzas. E aí fizeram isso, acabaram que dividiram as cinzas lá do tal do parente, com metade pouco o outro, né? Mas teve essa situação. Vocês conseguem, de certa forma, mudar a visão do casal quando chega no escritório com relação a isso? Por quê? É claro que chega numa hora de conflito, aquilo que você falou, muitas vezes não é consensual, um quer, o outro não quer. Vocês já sentiram que com essa psicologia, vocês conseguiram reverter ou facilitar um conflito que poderia ser muito mais difícil? Sim, Ana, com certeza, porque quando entra um terceiro neutro com a outra energia, faz com que as partes se ouçam, né? O diálogo é ouvir, falar, né, de uma forma que a pessoa consiga expressar o que ela quer e ouvir também. Então, o diálogo nesse momento de briga, ele fica comprometido, as pessoas não se ouvem mais, as pessoas não falam mais para serem ouvidas, elas falam para atacar muitas vezes. Então, o terceiro neutro, quando entra e fala, você percebe o que ele está falando? Olha, você está percebendo o que você está falando? E aí, desse lugar, as pessoas conseguem se ouvir, as pessoas conseguem restabelecer o diálogo, que é o mais importante nesse processo. Porque sem diálogo não há como caminhar, né? Não há como resolver nada. Como você falou, que é um processo, muitas vezes, que não é consensual e que também não é consciente. Uhum. E já conseguiram reverter divórcios, doutora Afonso? Quer dizer, a pessoa desistir e falar assim, não vamos mais nos divorciar. Sim. Já? Sim, a gente, nesses que reverter, já. As pessoas, acho que nós mostramos tanto o lado positivo da situação, que eles lembraram mais do positivo, esqueceram do negativo e acabaram ali que voltaram. Nós tivemos 2 casos que voltaram. E a gente ficou super feliz, porque o que nós queremos é o bem. Eu acho que a gente quer o bem do nosso cliente, sabe, Ana? Mas o mais bacana isso é que as pessoas que estão nos procurando já vêm com essa mentalidade de querer um divórcio respeitoso, de querer algo mais leve. Isso é bacana. Eu acho que as pessoas estão percebendo que menos briga, menos embate, mais respeito. Isso é mais leve, é mais gostoso. Vida, é o que eu costumo dizer, a gente só tem uma, né? Então a gente tem que aproveitar a vida ao máximo, a gente tem que fazer dela o melhor possível, né? As pessoas passam 10 anos brigando, agora tô feliz. Não, pra que passou 10 anos brigando? O que você levou da tua vida desses 10 anos? Sabe, o divórcio demorou 10 anos, a troca coisa dessa, onde você quer chegar com isso? Então a gente tem conseguido reverter sim, como a Caroline disse. Eu tenho formação em coaching, então o coaching o que é? A arte de perguntar. Então quando a gente faz pergunta, né, a pessoa tá ali atacando, a pessoa tá... Você fala, mas aonde você quer chegar com isso? Qual o teu objetivo com essa situação? É resolver? Porque muitas vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer, a pessoa não quer abrir mão de alguma coisa. E qual o seu objetivo com isso? Querer ou vamos resolver? Porque para resolver a gente tem que abrir mão de alguma coisa, sabe? Um abre mão de uma coisa, o outro abre mão de outra. É sempre assim, né? O que é um bom acordo? Um bom acordo é aquilo que não é muito bom para nenhum dos dois. Um bom acordo é aquilo que os dois saem satisfeitos, mas saem, né, na medida satisfeitos. Né? Então a gente precisa sempre tentar conciliar dessa forma. Então tá sendo muito bacana. E a Carolina, ela tem uma visão também muito assim da questão psicológica. Então a gente junta a minha formação no coaching com a Caroline nessa questão, e aí a gente acaba juntando direito, juntando a experiência de vida. Então eu acho que nós dois reunimos nessas duas pessoas, né, muitas características aí que ajudam para o progresso e para o sucesso dos casos que chegam na nossa mão. Quer dizer, vocês atendem sempre em dupla? Sim, normalmente sim. Na maioria das vezes, a maioria das vezes acontece em alguns casos. Mas é interessante porque quando a gente atende em dupla também, já é uma outra abordagem, né? Então não é o advogado homem ou o advogada mulher. São os dois, né? Um homem e uma mulher falando ali com pessoas. Então são seres humanos falando com outros seres humanos. Eu acho que isso já é diferente, já traz um conforto maior.
Porque tem pessoas que preferem conversar com homens, tem pessoas que preferem conversar com mulheres, e ali a gente fala de um lugar mais abrangente, né, considerando a nossa visão. Como o Afonso falou, um bom acordo é aquele em que todos ganham, né? E o que a gente tenta mostrar para as pessoas é isso, que é possível, sim, ceder um pouco, ter um pouco de força de vontade, calma, e essas ferramentas psicológicas também, né? Estudo psicanálise, estudo filosofia, sou pós-graduada em mediação, conciliação e justiça restaurativa, então todo o meu caminho aí foi para esse lugar, né? Que é um lugar mesmo de buscar alternativas para contribuir com a vida das pessoas. Então, na minha própria vida eu fiz isso, acho que num processo muito intenso de autoconhecimento, que eu sou uma buscadora, sempre fui, e hoje, a partir de um lugar em que eu consegui achar um equilíbrio na minha vida, diante da minha história, diante de tudo, hoje eu consigo ter essa serenidade para poder contribuir com as pessoas, com essas ferramentas, como o Afonso falou também, e a gente se complementa nesse trabalho, né? E é bem bacana. Eu perguntei isso porque muitas vezes é aquela coisa da preferência, né? Tem mulheres que preferem ser atendidas por advogadas, que vão se colocar no lugar dela e falar assim, olha, vai sentir, né, o que eu estou sentindo, não gosta que homem atenda, porque o homem vai pender do lado masculino. Deve acontecer isso também, né, Afonso? Quer dizer, da pessoa fala assim, não, eu quero só ser atendida mas quando estão em dois, mas quando a gente está em dois, né, eu acho que isso acaba ficando mais leve, a pessoa acaba entendendo melhor, então os dois se colocam, então a gente traz a nossa experiência de vida muitas vezes no atendimento, isso também traz uma tranquilidade para outra pessoa de entender, já passou por isso, olha, o doutor já passou por isso, já esteve na minha pele. Então isso é bacana. Agora, uma coisa que eu e a Caroline somos, eu vou ser bem sincero pra você, sabe, Ana? Nós somos muito justos, assim, nós, quando a pessoa tá errada, a gente fala, tá? A gente dá bronca ali, a gente puxa a orelha, porque eu acho que o advogado, ele não tem que ser aquele cara que tá ali pra fazer Quer dizer, eu acho que são tipos de advogados, né? Então você, quando opta por um escritório de advocacia, como o meu e da Caroline, que tem essa visão, está optando por advogados ali que querem a solução da melhor forma possível para todos, né? Eu não estou ali para decidir. Agora, se eu precisar entrar na guerra ali, eu vou entrar. Mas sempre com a verdade, sempre lutando aí com aquilo que nós acreditamos, né? A gente não pode ir contra os nossos princípios. Então, isso que a gente prega é o que a gente faz. E isso é bem importante. Então, por isso que eu te digo, o que eu via na internet antes eram aqueles advogados que ficavam ali. A mãe falava, o pai fica ligando no meu celular, eu preciso atender. Né? E aí você falava, não precisa atender, você não tem que atender o pai do seu filho. Peraí, gente, a criança tem 2 anos de idade, o pai quer saber da criança, tem que atender. Então a gente tem que ter um bom senso, né? Então tudo isso é uma questão de você falar aquilo que é bom senso, é colocar numa balança e falar, faz sentido. Se fosse o contrário, você não queria saber do seu filho, você não ia ligar para o pai para saber do seu filho? Então peraí, o contrário tem que ser o mesmo. Né? Então a gente coloca isso e as pessoas começam a falar, puxa, faz sentido, faz sentido, e aí vai ficando tudo mais fácil. Porque nessa hora, né, nessa hora de rompimento, quem sofre mais são os filhos, porque eles são usados exatamente para isso, né? Como não é gerar mais conflito ainda, né? Aí fica complicado para as crianças. Vocês já chegaram a atender casal com filhos? Não, criança não. Não, nunca misturaram assim. Não, nós atendemos casais que têm filhos, que trazem questões, né, sobre os filhos, ali sobre o momento do divórcio, mas com os filhos na reunião, não. Entendeu? Mas os filhos deveriam participar desse momento, claro, dependendo da idade. Eu acho, né? Eu acho que seria um momento bem interessante. Caroline, a gente atendeu sim. Nós fizemos agora, nós temos uma cliente que tem uma filha de 20 anos, e ela foi numa reunião conosco, e a gente conversou com ela, e a gente, sabe, eu acho que foi até um papo bacana, sabe, de mostrar que a mãe tá num novo momento, o pai tá num novo momento, até a gente bateu esse papo, não foi um atendimento, foi até na recepção, mas a gente conversou e até tranquilizou a filha que estava, sabe, super tensa com a situação de separação, né? Eu queria meus pais juntos. A gente fala, não, o que a gente quer nunca, não é o que acontece sempre, né? A vida mudou, agora é um novo momento, vai ser bacana assim também, você vai ter todo o carinho da mãe quando estiver com a mãe, vai ter todo o carinho do pai. Então a gente teve,
Se precisar, a gente até conversa também. Eu acho que a gente tem, todas as partes envolvidas deveriam ser ouvidas, né? Até facilitando todo o processo. Doutora Caroline, quais são as maiores causas de divórcio hoje no Brasil? Maiores causas de divórcio, bom, eu acho que a falta de presença das pessoas tem sido uma reclamação constante, justamente diante desse momento histórico que a gente vive, né, que é um momento de, com a velocidade da informação, está todo mundo conectado, eu acho que a internet é maravilhosa, eu acho que as conexões são excelentes, a questão é a forma como as pessoas usam isso. Então, o que eu vejo muito são pessoas reclamando porque o outro, né, o cônjuge, o ex-cônjuge, a ex-mulher, o ex-marido não sai do celular. Com relação a isso também, eu percebo o seguinte, antigamente, quando uma pessoa brigava, alguma coisa não ia bem, as pessoas ficavam em casa, não tinham muitos recursos e acabavam que entravam num acordo ali mesmo, ficava tudo bem. Hoje não, uma mínima briga, a pessoa já entra num aplicativo de relacionamento, a pessoa já conhece outra, a pessoa já vai embora, sem olhar para trás. Acho que hoje tem uma cultura muito grande dessa coisa do seja livre, e fique feliz e tudo mais, e eu acho isso muito bom, acho que a gente tem mesmo que olhar para dentro, só que tem uma pegada um pouco egoísta nesse sentido, que é meio que assim, se não tá bom, eu já descarto, troco, acabou, vou embora. Então as traições, pegando o gancho aí, né, então a primeira falta de presença, aí as traições também têm acontecido muito, porque hoje tá absurdo o que acontece em termos de falta de elaboração das pessoas no momento de conflito, elas simplesmente trocam, é assim, não tô feliz, acabou. Então, acho que isso também contribui muito. E uma questão, assim, para quem tem mais consciência, acho que é a falta de a divergência de valores, né? Porque as pessoas, elas começam um relacionamento, acho que quando começa, muitas vezes na paixão, e então você nem percebe nada, você só vai naquela emoção, e com o passar do tempo, você passa a perceber, né? Quem é aquela pessoa, o que ela gosta, quais são os valores dela, que é o mais importante. E nesse lugar, muitas vezes as pessoas tomam caminhos diferentes. Então, não é possível permanecer junto, olhando para lugares diferentes, né? Então, eu vejo que são essas as razões, assim, para as pessoas se divorciarem, mas a falta de presença tá, assim, generalizada, assim. Eu escuto isso no trabalho, eu escuto isso na roda de amigos, eu vejo isso, sabe? Então, é bem complicado. Eu acho que é um ponto que a gente deveria dar um passinho para trás e repensar isso, né? Porque essa coisa que a doutora falou, Afonso, dos facilitadores, né? Hoje é muito fácil você encontrar um relacionamento, né? Eu tenho uma amiga que foi traída virtualmente. E ela considera como traição, até estão separados hoje. Aquela coisa de você persistir num relacionamento, que você tentar de novo, mudou com o advento da internet, né, Afonso? Hoje as pessoas estão mais, vamos dizer assim, intolerantes. Você percebe isso, que é aquela coisa assim, eu não quero acordo, eu quero separar. Eu vou viver minha vida. Hoje é muito mais fácil, né? Eu tenho outro relacionamento, eu conheci outra pessoa. Então, eu acho que isso que você está falando, Ana, tem muito a ver com o que a Caroline falou, no sentido de que hoje as pessoas buscam o eu, né? Eu quero ser feliz, eu quero não sei o quê, é a minha vida. Então a pessoa está insatisfeita, simplesmente ela fala não, tchau e vai embora. Isso está muito fácil, né? E é o que a gente escuta, né? Então hoje em dia é o momento eu. Seja feliz. E a vida não é assim, sabe, Ana? E eu vou colocar um pouquinho da minha visão nisso. Eu acho que a gente não pode olhar só pra gente. A gente tem que olhar pra gente, mas pra quem tá em volta. Porque as minhas atitudes, elas esbarram nos meus filhos, elas esbarram nos meus pais, elas esbarram no meu cônjuge, elas esbarram nos familiares, das pessoas que estão em volta da gente. Então eu preciso olhar se a minha atitude, se a minha ação, qual vai ser a reação que ela vai causar nas outras pessoas. Né? Então eu acho que tudo é uma questão de você ter empatia. Eu acho que hoje o mundo ele está muito falta empatia no nosso mundo em tudo. Qualquer problema, vamos pensar assim, Ana, qualquer problema que você conheça ou tenha visto, se tivesse empatia ele estaria resolvido, né? Então a empatia num relacionamento também funciona. Pô, eu não estou feliz com isso, ele está fazendo isso, pô, mas ele também não está feliz. Vamos conversar, vamos bater um papo para ver o que dá para melhorar. Né? Então é muito mais fácil desistir de algo do que resolver, tentar melhorar, tentar mudar.
a gente precisa olhar que também nós não somos maravilhosos, nós não somos perfeitos, nós temos defeitos. Então, do mesmo jeito que a gente está enxergando o defeito no outro, nós temos também. Temos algumas coisas que não são bacanas. Então, se a gente parar, colocar empatia, olhar para o próprio umbigo e colocar a culpa na gente também, não só culpar o outro, porque é fácil culpar o outro. É fácil dizer, meu marido não fazia isso, meu marido era isso, e você? Você era maravilhosa, né? Não é, ninguém é perfeito. Então, quando a gente se olha, quando a gente olha que nós temos defeitos, as coisas melhoram, né? Mas hoje em dia não, a facilidade. E essa facilidade que a internet traz aí da traição é 2 minutos, né? Então, hoje em dia, a facilidade de trair e a facilidade de arrumar alguém. Porque você separou hoje, você entra no aplicativo hoje e à noite você tem 5 encontros marcados. Não é difícil. Então, aquele medo de ficar sozinho não existe mais. Hoje você, em um dia, você resolve esse problema do medo de ficar sozinho, né? É verdade. Doutora Caroline, como é que vocês decidem o conteúdo das redes sociais dos divorciados? Vamos lá. Porque deve ter conflito também. Assim, trabalhar junto não é fácil, né? As decisões não são fáceis. Como é que vocês chegam a um consenso nessa questão do que colocar, do que discutir? Como é que é isso? Olha, Ana, eu vou te falar que não tem muito conflito, não, porque acho que eu e o Afonso, a gente pensa de uma maneira bem parecida, né? Então a gente sempre bate um papo, às vezes, quando a gente não concorda com alguma coisa, é bem tranquilo, ele fala, eu falo, então essa parte é bem tranquila. Agora, a forma de decidir o conteúdo, eu acho que, como a gente falou no início, né? A nossa ideia não é falar o que as pessoas querem ouvir, nós falamos o que as pessoas precisam ouvir. Então, esse é o primeiro ponto. Mas as inspirações vêm de onde? É um conteúdo bem intuitivo também, sabe? Eu não concordo muito com essa coisa de conteúdo, assim, todo dia ter que postar alguma coisa para fazer ali aquela... Isso já foi falado na internet, né? A questão do algoritmo, que é legal, mas eu sou um pouco contrária ao que todo mundo tá fazendo. Eu sou muito assim, então eu tenho uma intuição e aí eu acho que aquilo vai ser bacana e aí eu, de repente, elaboro um texto, ou o Afonso também, a gente senta, tem uma coisa, a gente faz isso junto, mas é de uma forma intuitiva muitas vezes e sempre focado não só, né, na parte jurídica, mas principalmente na parte emocional, na parte psíquica, porque eu acho que isso contribui bastante. Mas a maior parte do conteúdo ali é intuitivo, ou como ele falou, né, os videozinhos a gente usa aí as histórias que a gente ouve, as nossas próprias histórias, as histórias dos clientes, às vezes alguma nuance, alguma coisa do que a gente vê que está acontecendo, e a gente faz isso, mas a ideia do conteúdo é contribuir com as pessoas, então acho que para isso tem que vir do coração, tem que vir assim de dentro, então não é copia e cola de nada, não é copiando ninguém, é uma coisa que vem assim e a gente fala, bom, acho que isso aqui vai ser legal hoje. E se uma pessoa ler aquilo e de repente fizer alguma diferença, fizer com que ela reflita sobre aquilo, a gente já tá no propósito, a missão já tá cumprida naquele dia, tá tudo certo. Então é sobre isso, assim, eu trato o projeto dessa forma, assim, para mim é isso. E o que vem para vocês, Afonso, dentro das redes sociais, assim, as indagações, os directs, vem críticas, tem briga, como é que é isso? Então, olha, críticas são poucas, tá? Mas acontece, né? Isso é ridículo, a forma como você está. Algumas pessoas colocam dessa forma. Mas, assim, o que vem muito são pessoas que estão casadas e que querem se divorciar. E assistem e falam, olha, isso está acontecendo comigo, eu preciso de saber como fazer, o que eu devo fazer. Percebo que falta conhecimento jurídico nas pessoas, porque a maioria das pessoas que nos procuram são aquelas que estão casadas, estão infelizes ali, e não sabem como fazer, não sabem se saem de casa, se não saem, não sabem se fala com o marido, se não fala. Um dia desse, nós até atendemos um rapaz que veio ao escritório, depois de nos procurar na rede social, veio ao escritório e a dificuldade dele era em conversar com a mulher que ele quer se divorciar, ele não consegue conversar com ela. Então nós até auxiliamos ele de como conversar e fazer, né? Porque eu digo assim, sempre que a gente vai terminar uma relação, as pessoas tendem a falar mal do outro. Olha, eu não gosto mais de você porque você fez isso, porque você fez isso, porque você fez isso, fez isso. E a gente orientou no seguinte, olha, nesse momento de término, né, de rompimento, a gente não tá aqui mais para discutir o que a pessoa fez ou o que não fez. Porque, infelizmente, não dá mais certo. Não tá mais feliz. Foi muito bom. Foi uma pessoa muito bacana, contribuiu. Quando vocês estiveram juntos, vocês foram muito felizes. Mas agora eu acho que é um outro momento.
E aí foi muito mais leve essa conversa com a mulher, né? Quando ele foi lá e ao invés de atacar, de dizer você não... Porque a reclamação dele é que ela não fazia comida pra ele. Que ela não fazia, que ele chegava tarde, ela ficava o dia inteiro em casa e não tinha nem jantar pra ele. Primeiro que não é obrigação, né? A mulher que se quer comida contrata uma empregada. Mas assim, ele entendia que ela ficava em casa, cuidando e que tinha. Então, falei, nesse momento, não é isso que nós vamos mais dizer pra ela. Não pouco importa agora se ela fazia comida. Agora a situação é que você não tá mais feliz e que ela também não vai ficar feliz com uma pessoa do lado que não gosta dela. Então vocês precisam partir para uma nova experiência, para um novo momento, né? Com respeito e tal. E aí foi muito bacana. Deu tudo certo, conversaram. Os divórcios mais difíceis são aqueles de casamentos mais longos ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, doutora Caroline? Eu acho que os divórcios mais difíceis são aqueles em que que uma das partes tem muita resistência, Uhum. né? Então, é muito complicado, porque mesmo após o divórcio, a pessoa ainda continua em conflito, né? Então, eu conheço uma situação de uma pessoa que se divorciou há um tempo e até hoje o ex-marido atormenta a vida dessa pessoa, porque não estava de acordo, então usa filho, usa dinheiro, mesmo depois do divórcio ainda permanece o conflito. Mesmo que uma das partes não queira, isso permanece, é complicado. Então, eu acho que essa questão da resistência é muito difícil. Por isso que eu pego tanto nesse ponto da consciência. Fazer com que as pessoas reflitam e percebam os motivos pelos quais elas estão agindo e estão fazendo as escolhas que estão fazendo. Seja divorciar, seja não querer divorciar. Porque isso é primordial para que a gente siga o nosso caminho em paz. Para que a gente siga o nosso caminho aí de um lugar maduro. E não baseado aí em crenças, em um monte de coisa que fica aí por trás no inconsciente. Então, acho que os divórcios mais difíceis são das pessoas que têm essa resistência, olharem para dentro de si, primeiro, para depois conseguirem resolver aí o divórcio, independente do tempo. Você tem um casamento de 1 ano ou um casamento de 20 anos. Quando a pessoa está nesse lugar, é muito difícil. Vocês já casaram de novo, os dois? Não. Não. Eu pergunto porque é interessante, né? Muita gente, assim, logo após divórcio, 2, 3 anos, já está casada de novo. Então, é uma coisa Já. muito, muito, vamos dizer assim, normal, né? Hoje em dia é normal. Doutor Afonso, a doutora Caroline falou num ponto bem preocupante, que é essa questão do conflito pós-divórcio, né? O que é necessário para tentar, pelo menos de certa forma, amenizar esse pós-divórcio? Eu conheço gente que se divorciou e foi fazer terapia de casal, olha que coisa louca. Exatamente por causa dos filhos, né? Porque a briga acabava influenciando no dia a dia dos filhos. O filho pendia para um lado, o outro filho pendia para o outro, e acabou prejudicando toda a relação familiar até entre irmãos. Qual seria vamos dizer assim, não conselho, porque conselho é uma coisa assim, qual seria, o que você faria, vamos dizer assim? Vamos lá. Eu acho que uma frase que a Caroline sempre fala, e é uma frase que, quando ela disse isso, me tocou. A maior prova de amor que você pode dar aos seus filhos é respeitar a mãe ou o pai deles. Né? Então eu acho que é respeito, é uma questão de respeito. Se eu pudesse aqui dar um conselho, se eu pudesse dizer, vamos respeitar o pai e a mãe dos seus filhos. Isso é o melhor que você pode fazer por eles, né? Você não precisa concordar, você não precisa aceitar, você não precisa gostar, você não precisa nada, mas você precisa ter respeito. E as duas partes precisam ter respeito. Então eu acho que se você premissa tiver isso muito claro para você, você vai viver mais feliz, os seus filhos vão viver mais felizes, os resultados vão ser muito melhores. Então eu acho que esse é o principal ponto, ter respeito. Tem situações que às vezes eu não concordo, mas eu não preciso concordar com tudo, né? Eu acho que tem situações que eu preciso concordar, outras não, mas sempre com respeito, sempre colocando o meu ponto de vista, e do mesmo jeito do outro lado. E eu acho que isso acontece sempre na vida, como você disse. Afonso e Carol, vocês têm divergências aí com relação às postagens nas redes sociais?
a gente pensa muito igual, mas tem postagens que a Carolina faz e que ela tem uma visão, e que eu tenho uma outra visão. E tá tudo bem, porque a gente não vê só um lado, né? A gente precisa atender todo tipo de pessoas. Então, ok que tem uma outra visão, um outro ponto de vista, e tá tudo certo. Né? Mas eu acho que assim, é amadurecimento também, sabe? Eu sou do signo de Áries, né? Então todo mundo fala, Satanás, Áries é o pior signo. Não é pior, é mais isso. Mas tudo bem. E a Carolina é o quê? Mas o que eu brinco? Eu falo assim, ó, Eu sou Carol, Capricórnio. você é... Capricórnio. 2 signos tranquilos. Eu adoro isso, né? A capricorniana... Mas olha, a gente eu sou ariano, eu. Pode falar. Então, mas aí o que acontece? Eu sou um ariano, que eu tô muito evoluído. Eu acho que eu já trabalhei muito. Eu acho que eu me enxerguei muito, sabe, até hoje, Ana. Então eu aprendi meus erros, eu enxerguei meus erros, eu enxergo onde eu errei. E eu aceito isso muito bem, né? Isso nos torna pessoas melhores. Acho que quando você reconhece os seus erros, quando você olha pra você, você vai se tornando uma pessoa melhor. Então isso que é um pouco. Então, a gente fala muito de signo, viu? A gente agora vai começar uma série que é falando do ex-marido de Capricórnio, ex-marido de Escorpião. A gente vai trazer essa pegada agora. Porque, na verdade, o signo não é assim... São características, né? Quando a gente fala assim... Sim, faz parte do autoconhecimento, né? Porque você se entende, sabe as suas características e sabe a do outro. Então, aqui eu já vou mais a fundo. Quando a pessoa fala o signo, eu já quero saber o ascendente, a lua, porque daí eu já faço uma análise melhor para poder saber com quem que eu tô falando. Eu gosto muito disso. A capricorniana tá aí, tá vendo? Detalhista. Sim, sim. É. Então, eu acho que é bem bacana isso, mas foi uma ferramenta também, né? Então, a gente vai trazer isso para o Divorciandos agora também, até para descontrair um pouco, né? Porque a nossa ideia é ter a leveza. Então, mesmo levando informação e tal, a gente leva com... A nossa ideia também é levar com leveza. E além dessa questão dos ex, né? O signo dos ex, vocês podem até falar de compatibilidade entre signos, né? Até brincar. Pode ser que não deu certo porque um era Capricórnio e o outro era Ariano. Pode ser. Vocês se dão bem? E, Ana, quer saber uma coisa? Ana, quer saber uma coisa? Isso é real. Isso é real. Sim. É real. Sim. Tem casais que não se dão por causa do signo, porque um é de um jeito, o outro é do outro, não aceita. Então, o que a gente precisa ter? Empatia, respeito. Isso não é só pós-divórcio, isso é na relação. Se você não na relação estudar o outro, estudar essa questão, você começa a entender muitas das divergências que acontecem e você salva o teu casamento. Tudo é uma questão de você estudar, de você querer, de você evoluir, de você aprender. Na vida, a vida é aprendizado. A vida é aprendizado, a gente aprende com os nossos erros. Se a gente erra e não aprende nada, não tá valendo a pena. Agora, se você erra e você aprendeu, que bacana. É verdade. Eu sempre converso, com a minha filha é o seguinte, minha filha namora há um tempo já, e eu falo para ela o seguinte, eu falo, você tem que refletir, porque durante o namoro a gente tolera tudo, né? Se a gente conseguir, no momento do conhecimento, mostrar ao outro o que você não gosta, o que não te agrada no comportamento, você pode evitar um divórcio futuro, porque a pessoa não vai mudar, né? A pessoa não vai mudar. A gente acha que quando a gente está apaixonado, porque o sexo é bom, porque a companhia é legal, porque a diversão, isso tudo acaba, né? A rotina leva a uma outra realidade. Por isso, acho que eu nunca casei por causa disso. Eu sempre refleti o que não me agradava, eu falava, não vou entrar nessa. Porque os sinais, né? Não vai ser legal. Os sinais, eles estão ali o tempo inteiro. É que quando a gente está na paixão, a gente não quer enxergar. Por isso que é muito importante também essa questão do autoconhecimento, para que as pessoas percebam o seguinte, eu não acredito nessa coisa de pessoas que encontram sua metade, eu acredito que nós somos inteiros, pessoas inteiras se conectam e caminham juntas. Porque essas pessoas, por conta dessa crença, muitas pessoas assim, porque eu preciso de alguém para me complementar, para... Não, gente, a gente não precisa. É óbvio que se tiver alguém bacana para caminhar ao lado, isso é ótimo. Mas não é necessário. Nós chegamos aqui sozinhos e
chegamos aqui sozinhos e iremos embora sozinhos. Isso não significa que a gente não possa compartilhar a vida, compartilhar momentos com as pessoas, não é isso. Mas ter noção dessa integridade, né? Saber que nós somos pessoas inteiras e que uma pessoa que chega, ela tem que chegar para somar. Ela não vai me fazer feliz, eu já venho feliz de casa. E aí, deste lugar, o que acontece? Eu consigo olhar com clareza. Mas espera um pouco, o que essa pessoa tá... O que ela é, qual que é a dela? A gente consegue olhar com mais verdade, porque se eu tenho essa consciência, eu não vou me envolver com qualquer pessoa por qualquer motivo, só para falar que tenho alguém, não é necessário. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para isso também. Para determinar o relacionamento, né? Eu notei, eu não sei se é verdade, ou falaram, doutora Afonso, que durante a pandemia o número de divórcios aumentou. Exatamente por causa dessa convivência aí. O casal convivia, ia dormir junto, acordava e cada um ia para o seu lado trabalhar, as crianças na escola, e de repente houve aí um boom, né, nas separações. É verdade isso ou foi mito? É verdade. É verdade, é verdade. Na época de pandemia houve sim um aumento da questão de divórcio, e é por isso, é a convivência, né? As pessoas começaram a conviver mais, as divergências acabam acontecendo, aí você começa a deixar de admirar o outro, né? Quando a admiração vai embora, aí é que explode a bomba, né? Eu costumo dizer que é a admiração que você tem pelo outro é o que sustenta tudo no casamento, né? As divergências, as incompatibilidades, né? Tem admiração, tudo vai. Acabou a admiração, nada mais faz sentido, não vai funcionar mais. E é isso que aconteceu na época de pandemia. Mas também teve muitos casais que casaram bastante. Então a gente também teve um aumento de casamentos e também um aumento de divórcios. Isso também é real. Porque muita gente acabou se relacionando virtualmente, né, Caroline? A gente viu um aumento dos relacionamentos virtuais. Uma coisa também... Quando eu conto para minhas amigas que eu nunca entrei num site de relacionamento, ninguém acredita, porque eu não acredito nisso, né? E sou feliz assim. Eu ainda acredito naquele um amigo apresenta, você conhece uma viagem, você está numa balada. Os relacionamentos virtuais ainda me assustam um pouco. Mas houve isso também. É diferente, Caroline, vamos dizer assim, uma separação quando a pessoa viveu uma relação mais real do que a pessoa que viveu uma relação virtual. Existem comportamentos diferentes, vamos dizer assim? Eu acho que nada substitui o presencial, né? A conexão ali, aquela coisa ainda, sabe, de você estar perto. Eu acho que tem diferença, sim. Embora hoje seja um modelo, né? Muitas pessoas se relacionam virtualmente, até casam. Casam, casam sem se conhecer, gente. Como é que pode um negócio desse? E tudo certo, né? São as novas formas aí de se relacionar. Eu acho que tem diferença sim por isso, porque nada substitui o presencial, nada substitui o toque, essa coisa do olhar, são detalhes, são sutilezas que o virtual, por mais que seja ótimo, que dê para que a gente dê pra gente se conectar com o outro, não substitui, na minha opinião, assim. Então, eu acho que é bem diferente, e inclusive acho que até para dificuldade, né, no momento de se divorciar, porque tem uma conexão maior, né, tem um envolvimento maior, eu acho. Acho que o virtual tá mais descartável, assim, uma coisa que, hoje é outro, né, enfim, depois troca, mas eu acho que é isso. Dentro da experiência pessoal, doutora Afonso, eu tenho 3 filhos, a Caroline tem 1. Quais foram as maiores dúvidas e os maiores questionamentos dos seus filhos na hora do seu divórcio? Fala, Caroline, foi o que aconteceu comigo. Eu acho que a gente precisa falar a verdade para as crianças, né? Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser aberto, e falar a verdade. Olha, papai e mamãe foram muito felizes, a gente gosta muito um do outro, mas agora a gente resolveu que não vai ficar mais junto, né? Então acho que esse momento é um momento muito difícil, a hora de contar para os filhos, mas eu acho que tem que falar a verdade, e mostrar para eles que não vai ser tão ruim, né? Que vai ser uma nova experiência, uma nova forma de viver,
né? Que eles vão ter o papai do mesmo jeito, a mamãe do mesmo jeito, só que cada um numa casa, e agora vocês têm 2 casas, olha que bacana, né? Vai ser legal aqui, vai ser legal lá. Então, acho que isso foi a primeira situação. A segunda é saber que você tem filhos. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Vou arrumar um novo relacionamento, vou ter um novo relacionamento, e você precisa dar atenção para esses filhos. Então, independente de qualquer coisa, se você se envolver num novo relacionamento, não é a mesma coisa que você ser solteiro e agora vou viver a vida. Não, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho crianças, que eu tenho filhos e eles estão em primeiro lugar. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, eu não tive problemas, confesso para você que meu divórcio foi muito tranquilo, Depois de quanto tempo foi de natural casamento? esse processo. Depois de quanto tempo de casamento? Juntos 19 anos. 19 anos. Nossa, você começou a namorar no berçário? Oi? Começou a namorar no berçário, porque 19 anos separados. Pois é. Não, mas a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos. E então foi assim, foi muito bacana, a gente viveu uma vida muito legal juntos, foi muito bom até o dia que não deu mais certo, né? Mas não por isso que a gente tem que se respeitar. Então, assim, com as crianças foi um processo muito tranquilo, um processo de falar a verdade, mas eles são minha prioridade. Então, até hoje, aos 3 anos aí, já tive alguns relacionamentos, mas a minha prioridade são os meus filhos. Até eles crescerem, até entender que para eles está tudo bem, eu vou focar sempre neles, porque eles não pediram para vir ao mundo, eles não pediram para viver e passar por tudo que passam, né? Fui eu que os coloquei aqui, então eu preciso dar essa atenção para eles. Então eu acho que se o casal, quando se divorcia, tem essa visão, tudo é mais simples, tudo é mais fácil, tudo fica muito melhor para todo mundo. Se todos pensassem assim, né? A gente não teria tantos filhos com problemas aí. Caroline, e você, como é que foi a conversa com você? Filho único é chato. Eu vou dizer porque eu sou filha única, tenho uma filha única e minha mãe é filha única. Imagine, 3 filhas únicas numa única casa. E filha única é aquela coisa mais dependente, né? Os irmãos ainda se viram mais, um brinca com o outro, tem uma coisa de ter mais diálogo, mais convivência com outras pessoas. O filho único é muito complicado. Como é que foi a tua experiência? Filho ou filha? Se for filha, é pior ainda. Pior ainda. Era a minha filha, Vitória, que é o amor da minha vida. Não, assim, foi um pouco complicado porque ela era novinha, né? Ela tá com 10 anos agora, então ela tava com 6 aninhos. E para ela foi um pouco complicado no sentido de mudar a vida, né? Essa coisa de, nossa, de repente tá aqui minha família, de repente os dois estão separados e tal. E foi conturbado, meu divórcio não foi um divórcio fácil. Eu acho que nada é por acaso, né? Não é à toa que hoje eu tenho aí tantas ferramentas para contribuir com as pessoas, porque eu precisei usá-las na minha própria vida. Foi um momento conturbado. Então ela acabou sofrendo com isso, mas hoje ela entende melhor. A minha filha é muito madura e apesar de ser filha única, ela tem muita... Ela também acabou criando bastante recurso emocional. Eu acho que isso é interessante, até converso com a psicóloga dela, os problemas nos fazem crescer, né? Inevitavelmente. Então, apesar de tudo, a minha filha, ela ficou mais... Ela tem uma maturidade que nem é para a idade dela, mas ela já tem uma maturidade de entender as coisas de uma forma melhor. E o importante para ela, e o que ela fala muito para mim é isso, assim, né? Mãe, eu nunca te vi tão feliz, eu nunca te vi tão bem, eu nunca te vi tão leve. Esses dias ela falou assim pra mim, nossa, mãe, eu tô te achando tão leve. Ela falou assim, e claro, porque quando a gente tá se sentindo bem, a gente fica mais leve mesmo. E acho que o que eu posso fazer de melhor por ela é ficar bem sempre. E aí, através dessa postura, não é o que eu falo, é como ela me enxerga, né? O que ela vê. Ela vê que tá tudo bem. Ela vê que o momento conturbado passou e que hoje eu tô num outro momento de vida. Então, isso faz com que ela fique bem também. Então, foi um processo, e acho que para muitas pessoas é assim, né? Nem todo mundo consegue ter um divórcio tranquilo, como o Afonso falou que teve e tal. Muitas vezes é conturbado, mas o que eu tenho para falar para as pessoas é que isso passa, e que os filhos acabam aprendendo. Claro, a gente tem sempre que filtrar, acho que preservá-los na maior parte do tempo, o máximo possível, porque eles são a prioridade.
mas no final das contas dá tudo certo. É isso. O importante é ser feliz, né? Como o Afonso disse, a vida é muito curta para a gente ficar batendo na mesma tecla ou tentando dar murro em ponta de faca, como dizia minha avó. A vida já é um presente, então vamos vivê-la com qualidade, com alegria, né? Em boa companhia, persistir no erro. Muitas vezes tem muito casal, né, Afonso, que hoje vive infeliz porque não tem a coragem de se separar, ou por causa dos filhos, ou por causa do dinheiro, né? A coisa da divisão. Eu conheço casais que são separados e moram juntos. E com certeza não tem vidas normais, vamos dizer assim, relacionamentos normais. Porque se tivesse um namorado que morasse com a ex-esposa, eu não ia gostar. Né? Bate aquela nostalgia, assim, um dia... Bem que era, o mundo mudou, o mundo mudou tanto. O mundo tem mudado tanto que hoje a gente tem modelos de famílias dos mais diversos que eu nem... Olha, se eu tivesse que te dizer aqui, eu nem sei, né? Eu acho que tem cada situação. Hoje a gente tem relacionamentos abertos, então a gente tem casais que moram juntos e não estão juntos. Então assim, eu acho que também a gente vive um novo mundo onde de que tá tudo valendo, tá tudo certo, né? E eu acho bacana isso, né? A gente não ter aquele estigma do que tem que ser, né? Antigamente tinha que ser assim, hoje não tem que ser. Tá bom pra você, tá bom pra mim, vamos ser felizes assim. Isso tá sendo muito bacana, né? Eu acho que, mas Afonso, será que antes não era melhor? Não sei te dizer, Mas eu sou velha, eu sou meio tradicional. Sim, é verdade. Mas assim, acho que não existe certo, não existe errado. Existe assim, tá funcionando pra você? Então, seja feliz. Seja feliz. E sejam muito felizes com o projeto de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente a pelo menos ter uma consciência, né? De que nem tudo precisa ser tão difícil, que as coisas podem ser não fáceis, mas vão ser, assim, mais tranquilas, né? Na verdade, divórcio nunca é tranquilo, mas ele pode ser um processo menos, vamos dizer assim, menos invasivo. Existe um princípio, que é o princípio 10%. 10% do que acontece com a gente não tem controle. Então a gente não tem controle com as coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente tem controle com a forma que a gente age com aquilo que aconteceu com a gente. Então a gente tem uma escolha. Eu vou agir de uma forma bacana, eu vou aceitar, eu vou agir de uma forma que me faça bem, ou eu vou fazer daquilo um inferno na minha vida e na vida dos outros. É tudo uma questão de escolha. Então, eu acho que é uma escolha. Escolha ser feliz, escolha ser leve, escolha ser do bem, escolha respeitar, que a sua vida vai ser muito mais gostosa. É isso. Seu recado, Caroline, final aí pra gente encerrar. Então, acho que tanto no momento do divórcio, como quando você inicia um relacionamento, o que a gente precisa é coragem. Coragem é a ação do coração. Coragem não é bravura. E a ação do coração é justamente isso, olhar para dentro do coração e falar assim, o que eu quero para minha vida de verdade? Então, se for, de repente, se divorciar para buscar uma vida nova, que assim seja, tenha coragem para fazer isso, não tenha medo de que não vai encontrar alguém, que não vai ser feliz, que não vai conseguir, porque quando a gente age com o coração, os caminhos se abrem. E assim como a gente, quando vai começar qualquer coisa, um relacionamento, um projeto, que tenha também coragem, que tenha essa ação do coração, que seja algo autêntico, que seja algo verdadeiro, que seja algo pensando aí no bem, não só no nosso bem, mas no bem de todos, porque acho que a gente está aqui para isso, pensar na coletividade, pensar com fraternidade, porque daí dá certo para todo mundo, não há que ter medo nesse momento. Então, eu acho que é isso, tenham coragem aí para seguir a vida, para tomarem as decisões, para olhar para dentro, né? Para ver o que não tá bom, o que não tá legal, o que pode melhorar, e seguir nesse caminho do amor, nesse caminho do bem, porque é para isso que nós estamos aqui. É isso. Afinal de contas, a vida continua, né? Ninguém tem 24 horas de alegria. Obrigada, doutora Afonso, obrigada, doutora Caroline, dona, é ótimo, né? Doutora Caroline, obrigada a você que nos acompanhou. Tenho certeza que algumas pessoas devem estar vivendo essa realidade, então busque ajuda profissional, converse. Como vocês viram, o divórcio pode ser uma nova etapa mesmo, uma etapa difícil, mas que pode significar
um novo recomeço. A gente tem um encontro na semana que vem, eu espero vocês, um grande abraço e até lá. Carol, eu liguei pra você a semana passada e falei que eu ia buscar as minhas coisas hoje. Eu cheguei aí, o porteiro me deu 2 sacolinhas e falou que todo o resto você jogou fora. Você ficou louca? Eu fiquei louca assim, Afonso, no dia que eu me casei com você. Carol, eu quero saber cadê as minhas coisas. Eu exijo as minhas coisas. Você quer saber? Eu joguei tudo fora mesmo. É isso que você merece depois de Desinstalar uma coisa. Isso não vai ficar assim. Será que o ex-cônjuge pode simplesmente jogar fora as coisas do outro? Será que isso tá certo? Carol, fala um pouquinho sobre isso. Definitivamente, jogar as coisas do outro fora nunca é uma opção. Se o conflito estiver muito grande, busque um terceiro para intermediar ou até mesmo um advogado. Mas nunca faça isso. O ideal é que as coisas sejam acordadas de maneira civilizada, de maneira pacífica. Esses detalhes que muitas vezes causam esse tipo de conflito, como objetos que ficaram na casa de um ou do outro, muitas vezes é motivo de fomentar o conflito. Então, busque alternativas para que isso seja minimizado e para que as coisas terminem e fluam da melhor forma possível.